Oi, gente, nossa primeira aula de sistema somatosensorial, aula 1, vamos lá. Podemos dizer que nascemos duas vezes, uma do útero materno, biologicamente natural, e uma segunda vez, o nascimento social, do útero social. Este último é o que desenvolve em nós a possibilidade de humanidade. Gente, são as vias somatosensoriais que dá a possibilidade para o nosso nascimento social. Interagir com o meio depende, sobretudo, de receber a informação do meio. Vamos lá. Você já ouviu falar em alguma dessas situações? É irritável, impulsivo, possui atenção de curta duração, é agressivo com os colegas de classe, entre outras características aqui, né? É inseguro, retraído, isolado ou excessivamente tímido, permanece com a escrita espelhada ou troca números por letra, tem dificuldade para leitura. Dependemos da nossa natureza biológica na percepção do mundo. Os sistemas sensoriais são responsáveis pela nossa percepção do mundo que nos cerca de certos aspectos do meio orgânico interno. Os receptores sensoriais representam a interface entre o meio ambiente e o sistema nervoso central. A gente tem sentidos sensoriais para perceber o mundo. Então, esses sistemas e sentidos têm os especiais: visão, olfação, gustação, audição, tato, e sistemas somáticos ou somestésicos, os vestibulares, sensação de gravidade, movimento, orientação espacial, proprioceptivas, sensação dos músculos e articulações. Toda aprendizagem depende da habilidade de receber essas informações sensoriais do ambiente ou do próprio corpo, né? do meio interno, e de processá-las, integrá-las no sistema nervoso central e de usá-las para organizar, planejar o comportamento, produzindo uma resposta adequada às necessidades de desenvolvimento. Então, é como eu disse, o nascimento social como espécie, Homo sapiens, depende, acima de tudo, de você ter essas informações corretamente integradas e corretamente extraídas. Quando o sistema nervoso central apresenta alguma imaturidade, a habilidade de processar e organizar as informações sensoriais do ambiente é deficitária e, consequentemente, os comportamentos parecem inadequados à situação. Então, vai ser daí que vão surgir as principais patologias. Propriedades do sistema sensorial. Gente, o sistema sensorial sempre vai ter um estímulo. Esse estímulo é uma energia física que, através do receptor, é um transdutor de sinal, vai transformar em sinal intracelular. Tá? Que normalmente é uma mudança no potencial de membrana. Se o estímulo atingir um limiar, são gerados potenciais de ação que são transmitidos ao neurônio sensorial até o sistema nervoso central, onde os sinais de entrada são integrados. E é através disso, com a percepção do meio externo adequada, que você vai dar um output, uma resposta ao meio. Isso é importante. A cada sinapse, o sistema nervoso pode ajustar e modular a informação. Aqui nós temos dois exemplos de via. Nós vamos falar com mais cuidado das principais vias sensoriais, mas aqui tem dois exemplos. Por exemplo, nós temos uma via que é do tato grosseiro, que é essa primeira bolinha de baixo para cima, que ela vai cruzar a medula e vai seguir para o córtex. E temos uma via do tato fino, que é da primeira bolinha amarela, de cima para baixo, que vai seguir diretamente, vai entrar pela medula na parte dorsal e seguir diretamente para o córtex. Então, se você perceber, as duas vias vão cortar
vão cruzar. Todas as duas vão cruzar. Então, uma informação que é metabolizada do lado esquerdo do cérebro, ela é sentida do lado direito e vice-versa. Então, quanto a isso, já é bom você entender que elas cruzam. Só que uma cruza na medula e a outra cruza no bulbo, tá? E qual é o caminho básico de uma via sensorial? Ela sempre vai ter um estímulo, um receptor, né? Uma terminação nervosa que é específica para cada via, vai ter um trajeto periférico, que é um nervo espinhal ou craniano, mais um gânglio sensitivo, anexo a esse nervo, e vai ter um trajeto central, que são fibras que constituem a via aferente, e nesse trajeto central, elas vão se agrupar em feixes. Esses feixes podem ir para uma área de projeção cerebelar, onde ele não vai ser percebido na sua manifestação sensorial, mas ele vai servir para modular a via motora. E vai para a área de projeção cortical, onde ele vai ser percebido sensorialmente. O princípio das vias rotuladas é como é que tem essa especificidade nas vias. A resposta é que o trato nervoso termina em áreas específicas do sistema nervoso central. E quando uma via sobe, ela vai para uma determinada área, que é responsável por sentir determinado estímulo. Então, é a área final que determina que estímulo aquele receptor nervoso vai aferir, entendeu? Aqui nós temos, como eu disse, o que é sentido do lado direito é metabolizado do lado esquerdo e vice-versa. Receptores. Bom, os receptores sensoriais podem ser classificados pela sua fonte de estímulo, né, e seu modo de detecção, e também histologicamente. Então, não é um receptor diferente do outro. Tipo assim, você vai ver vários nomes. Aí você vai ver lá, receptor simples. Aí depois você vai ver mecanorreceptor. Não, um determinado receptor pode ser simples e pode estar localizado externamente, entendeu? Então, isso são 3 tipos de classificação que a gente vai falar aqui, tá? Ó, eles podem ser externos, esteroreceptores, você pode classificar ele em um receptor externo, você pode classificar como os receptores da pele, em próprios receptores que estão no músculo, os tendões, articulações, e podem ser enteroreceptores, receptores que estão lá nas vísceras, tá? Você também pode classificar os receptores de outra forma. Pelo tipo de estímulo que ele responde. Quimiorreceptores, estímulos químicos, fotorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores ou nociceptores. E aqui você pode classificá-los histologicamente, como simples, complexo e não neural. Simples, terminações nervosas livres, que podem ser mielinizadas ou não mielinizadas, a gente vai ver agora adiante. Simples, receptores simples, são neurônios com terminações nervosas livres. Podem possuir axônios mielinizados e não mielinizados. Complexos, receptores neurais complexos, têm terminações nervosas envoltas em cápsulas de tecidos conjuntivos. Então, se a gente perceber, o receptor complexo, você está vendo que ele tem várias voltinhas ali? Aquilo é tecido conjuntivo, então tem várias camadas de tecido conjuntivo. E o não neural, a maioria dos receptores de sentidos especiais são células que liberam neurotransmissores em neurônios sensoriais, iniciando o potencial de ação. Os receptores dos sentidos especiais, apenas um é diferente, que é o da olfação, que são neurônios. Mas os outros 4 sentidos especiais utilizam células receptoras não neurais, que são essas daqui, gente. Células receptoras não neurais, tá bom? Aqui a gente tem os receptores da derme, corpúsculo de Pacini, terminações nervosas livres, receptor do folículo piloso, Ruffini, Merkel, Meissner.
Aí a gente tem a discriminação de cada um deles. Por exemplo, terminações nervosas livres. O estímulo é de temperatura, vai captar estímulo de temperatura, nocivo, movimento de pelo, localização ao redor da raiz dos pelos e sobre a superfície da pele. Terminações nervosas não mielinizadas, e a adaptação pode ser variável. Corpúsculo demais, né? Vibração baixa frequência, toque leve, camadas superficiais da pele. Esse já é encapsulado, aquele que é cheio de voltinhas e camadas de tecido conjuntivo. A adaptação dele é rápida. Eu vou falar sobre isso, sobre adaptação rápida e lenta. Nós temos os corpúsculos de Pacini, vibração alta frequência, camadas profundas da pele. Você vê que o Pacini ele pode ser camadas profundas da pele e ele pega a vibração. É encapsulado, então a gente está dizendo aqui histologicamente o que ele é, né? Com tecido conjuntivo, e aqui a gente diz que a adaptação dele é rápida. O que seria a adaptação rápida e lenta? Mais para frente eu explico, mas quando a adaptação é lenta, quer dizer, quando ele se adapta lentamente, ele continua a sentir o estímulo, tá? Continuamente. Um exemplo são os receptores de pressão, que tem que mesmo sentir o estímulo da pressão. Então, a adaptação é lenta, o estímulo ele não fica despercebido. A adaptação rápida, ele passa depois de um tempo a não sentir mais o estímulo, tá bom? Então, corpúsculo de Ruffini, estriamento da pele, camada profunda da pele, terminações nervosas largadas e adaptação lenta. Receptores de Merkel, tá? Pressão contínua, texturas, camadas superficiais da pele. Então, células epidérmicas em contato sináptico com o terminal nervoso. A adaptação é lenta, então ele se adapta lentamente e ele continua a perceber o estímulo. Aqui nós temos cada um deles. Nós temos ali o primeiro, que é o Pacini, que eu disse, que tem várias camadas de tecido conjuntivo, encapsulado. Nós temos aqui o aparelho tendinoso de Golgi, que é importantíssimo, né? Exercida pelos músculos, ele começa a pegar informação de tensão exercida pelos músculos em suas inserções tendinosas. O fuso muscular também. E vamos falar sobre a adaptação do receptor. Como eu disse, receptores de adaptação lenta adaptam muito pouco ao longo do tempo e continuam respondendo aos estímulos. A adaptação rápida, ele começa a não responder mais ao estímulo. Então, ele sente por pouco tempo o estímulo, e a gente tem um gráfico para isso. A adaptação rápida e a adaptação lenta. Aí você vai ver a diferença. A adaptação rápida e lenta também pode ter outro nome. O lento é o tônico. Receptores tônicos são lentos. Receptores fásicos são de adaptação rápida. Potencial de membrana e potencial receptor. A causa básica da alteração do potencial de membrana é a alteração da permeabilidade da membrana do receptor, que permite que os íons se difundam através da membrana e mudem, despolarizem ou hiperpolarizem aquela membrana, e alterando desse modo o potencial, tá bom? Então, assim, é o mesmo funcionamento do sistema nervoso inteiro, é potencial de membrana, alteração, despolarização, abertura de canais, voltagem independente. Isso aí você tem que colocar na cabeça, é sempre assim. Potencial receptor. A gente tem 4 características para alterar o potencial receptor. A deformação mecânica, então você tem uma deformação mecânica que vai fazer com que se abra canais iônicos, a aplicação de substância química, que também vai fazer a abertura de canais iônicos, a alteração de temperatura, que também vai alterar a permeabilidade, e os efeitos da radiação eletromagnética, ou os efeitos da luz na retina, que também vai alterar a permeabilidade. Eu para deixar essa aula até aqui, porque é bastante informação sobre receptor. Na próxima aula eu vou dar
transdução sensorial. Vou começar com transdução sensorial. Mas é importante, depois com anatomia de medula, etc. Mas é importante que você entenda que os receptores podem ser ionotrópicos, então todo esse potencial receptor pode atingir receptores ionotrópicos ou metabotrópicos, como a gente falou nas outras aulas, né? O ionotrópico, ele vai determinar a abertura de canais iônicos, que vai converter energia mecânica, química termoluminosa, diretamente numa mudança no potencial de membrana. Então, é ele próprio que vai receber o estímulo e fazer a ação. Então, e abrir o canal. Então, ele é mais rápido. O metabotrópico, que é quase sempre acoplado à proteína G, ele é mais lento, mas só que ele causa uma amplificação do sinal. E ele pode mudar o metabolismo de um neurônio, metabolismo da célula. Então, ele tem essa capacidade de mudar o metabolismo a longo prazo, tá bom? É isso, gente. É uma coisa importante. Na vida não existe nada a temer, mas a aprender. Marie Curie, a rainha da química, tá bom? Beijo.